Graça e paz, amados irmãos, convidamos você para estar louvando ao Senhor com esse cântico. Amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui nessa transmissão, detrimento da quarentena, né, imposta aí
pandemia do coronavírus, nós estamos aqui para a transmissão da mensagem do Senhor nosso Deus. E eu peço de antemão que você pegue a sua Bíblia para que possamos ler juntos a palavra do Senhor Deus no Salmo de número 1. É um salmo bastante conhecido e é lá que, nesse salmo, nós vamos meditar neste momento. Assim nos diz o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aí. Podemos perceber, amados irmãos, logo de pronto, que o Salmo 1, ele invoca uma bênção que é dada a um servo por seu comportamento adequado e o seu amor à Torá, a lei do Senhor. Podemos perceber também, amados irmãos, que esse salmo começa dizendo que o homem justo é bem-aventurado. E aí quero pensar, olhar com os irmãos sobre esse termo bem-aventurado. Ele, nesse contexto, ele tem uma expressão que é ainda mais enfática, mais forte do que a ideia de felicidade. Às vezes nós, expondo as Escrituras, nós olhamos para esse texto, para essa frase, para essa palavra, e dizemos que o homem bem-aventurado, ele é mais do que feliz. Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do favor e da graça especial de Deus. O homem justo possui plena alegria e satisfação no Senhor. Então, de antemão, nós vamos poder dizer que o homem do Salmo, ele é alguém que ele ama a palavra do Senhor. Ele tem contentamento na palavra do Senhor. Isso ocupa o primeiro lugar no seu coração. Aí eu pergunto para você, nesses dias aí de quarentena, você levanta de manhã com todo o tempo, e o que você faz primeiro? Qual a sua atitude primeira? Depois dos seus acessos corporais e tudo mais. Alguns correm e ligam a televisão para saber das últimas notícias, o que está acontecendo no mundo, quais notícias dos jornais. Outro corre e recorre ao celular e vê o que foi enviado, tudo que é notícia sobre o momento político do país, sobre a pandemia, os males do coronavírus. Você enche o seu coração disso, logo de manhã. Com o seguinte, quero dizer para você que esse negócio todo, ele vai encher teu coração de temor, ele vai encher o teu coração dessas mazelas que isso tem nos passado, vai massificando uma ideia de terror, vai lhe causando uma depressão, vai lhe causando vai sentando aquele sentimento de opressão, sem estar no estado oprimido, preso,
aprisionado, é isso que você vai sentir. E aqui vai uma dica para você, mas se você levantar de manhã, pegar as escrituras, lê-la, orar, pedir a Deus a bênção do Senhor sobre o seu dia, sobre a sua vida. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, caros amigos, que então as outras notícias vão até chegar a você. Nós temos que ter de fato conhecimento do que está acontecendo. Mas ela não vai causar o mesmo impacto que se você primeiro não tivesse enchido o seu coração da esperança, da confiança, né? Olhado nas Escrituras e visto o cuidado de Deus para com a vida daqueles que o amam, da vida daqueles que o adoram, da vida daqueles que o buscam. Que Deus cuide de nós. Então, esse salmista aqui está retratando um homem que ele enche o seu coração. E ele vai falar que na sua lei medita de dia e de noite. Isso é extremamente necessário que nós tenhamos esse cuidado, esses tempos que nós estamos vivendo. Perceber o seguinte: se este homem é bem-aventurado e o que ele busca em primeiro lugar é a lei do Senhor, nós podemos dizer então que para ele ser bem-sucedido, para ele ser feliz, ele tem que fazer exatamente o que diz a lei do Senhor. Para ele não tem essa de ser bem-sucedido financeiramente, ser bem-sucedido nas outras áreas da vida e depois ser bem-sucedido na sua intimidade com Deus. Não, isso não quer dizer. Quer dizer que ele busca em primeiro lugar mesmo a Deus. O que enche o primeiro lugar no seu coração é da vontade de Deus, é do querer de Deus. É nisso que vai demonstrar a sua bem-aventurança ou a sua alegria. É interessante que quando nós olhamos no Sermão do Monte, as bem-aventuranças que Jesus está dizendo, ele vai dizer algumas características lá do bem-aventurado, algumas características que contrapõem, de fato, o bem-aventurado segundo a ótica deste mundo, segundo a ótica de uma teologia das quais tem sido forjada como sendo bíblica, teologia da prosperidade. É interessante que aqui nós olhamos e dizemos assim, e quando nós olhamos lá para as bem-aventuranças, lá de maneira mais prática, de maneira bem clara, está demonstrando que essa bem-aventurança não quer dizer nos negócios, mas a sua vida com Deus. E isso aqui, amados irmãos, é interessante notar a forma progressiva com que o salmista aplicou os verbos no Salmo de número 1. Ele diz que o homem justo não anda, não se detém e não se assenta. A sua intenção é fornecer um retrato do homem justo, revelando aquilo que ele evita. Ele evita isto por quê? Porque ele medita na lei do Senhor. Porque ele anda segundo a lei do Senhor. Então, quando ele vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda, não se detém, não se assenta, mas ele vai dizer lá no começo do verso 2, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Antes.
Ele começa dizendo isso, mas antes, ou acima de tudo, em primeiro lugar, o que ocupa o lugar no seu coração é a lei do Senhor. É isso que importa para ele. É isso que faz sentido para ele. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Aí ele vai dizer-nos aqui, amados irmãos, traz uma figura de uma árvore, a árvore plantada junto à corrente de águas, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, uma coisa perene, uma coisa que quer esteja em tempos favoráveis ou não, em qualquer desses tempos, ele permanece firme no seu propósito de servir a Deus, de obedecer, de amar a sua palavra. Então, quero dizer, amados irmãos, uma aplicação para o nosso coração, para a nossa vida, nesses momentos. Em todo tempo nós devemos buscar a Deus. E nesses tempos, amados irmãos, difíceis, esses tempos de quarentena, esses tempos onde nós somos provados, nesses tempos também, nós devemos buscar, colocar a palavra do Seu Deus no lugar privilegiado em nossos corações. E colocar no lugar, a palavra do Seu lugar privilegiado em nossos corações hoje, é confiar. Mesmo quando tudo não vai bem, ou mesmo quando tudo parece nebuloso, mesmo quando o futuro parece incerto. É neste momento que nós mostramos que nós amamos a lei do Senhor, nós conhecemos a sua palavra, nós conhecemos a sua soberania e nós confiamos. Esse negócio mexe conosco. De alguma forma mexe conosco. Mas eu não vou sentir atemorizado. Eu não vou me desesperar. Mas eu vou esperar nesse Deus que tudo pode. É lá que está a minha confiança. É para lá, essa árvore plantada que não deve tempo dar o seu fruto, frutos que vai levar outros a crerem, outros a confiarem, outros de fato também a andar por esse caminho, evitando o mal, fazendo o bem, amando mais o Senhor. Esta é a proposta do Salmo. Este é o ensinamento do Salmo. É isso que nós devemos aprender aqui, neste momento, nesse segundo lugar. Outra coisa que nós podemos olhar aqui e perceber até agora nós não tocamos nos ímpios, nos pecadores, nos escarnecedores, lá do primeiro verso. Nós passamos de pronto e falamos somente do homem bem-aventurado, do homem que ama o Senhor, do homem justo. Mas, no entanto, quando nós chegamos aqui no verso número 4, o salmista ele faz-nos voltar a esse tema. Faz-nos voltar novamente a essa questão. E isso é interessante nós falamos. Porque nós temos que falar, amados irmãos, que a lei, como nós conhecemos, ela serve para proteger o justo, mas também serve para punir os injustos. E essa lei, amados irmãos, sobretudo a lei de Deus, ela também age dessa forma. Então, às vezes nós temos a tendência de achar que o injusto nunca será punido. Até quando nós falamos em questão de lei, nós pensamos mais uma lei repressiva, uma lei que mais está cobrando, né? E aí nós vamos ver, julgar pelo que nós temos conhecido no nosso país, de alguns legisladores que legislam em causa própria, né? E aí nós ficamos assim, quando fala a palavra lei, nos causa arrepio. No
No entanto, quando nós olhamos para o Senhor, Yahvé, Criador, sustentador e legislador, esse é um legislador justo e bom. Então, dessa forma, nós não passamos por desapercebido estas questões. Quando nós olhamos no verso 4, vai dizer, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ou seja, eles não têm raízes, eles não dão frutos dignos. E eles vão passar, vão ser passageiros. E aqui nós podemos perceber que também são como palha que o vento dispersa, esses ventos de doutrina que vai jogar de um canto para o outro. Mas nós falamos de alguma coisa que é sustentável, que está sustentada, melhor dizendo, está segura, tem constância, numa vida ética, e mais do que ética, numa vida santa, uma vida pura, uma vida diante de Deus. Eu falo mais do que ético, porque a nossa sociedade ela vai mudando as coisas, ela vai se afrouxando. Uma coisa que não era antiético antes, hoje já não é mais. Algumas coisas vai se afrouxando, mas a lei de Deus ela permanece, ela é perene, ela não é afrouxada, mas ela é rígida naquilo que é proposto para nós. O verso 5 diz, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Às vezes nós encontramos pessoas que estão aí desacreditadas, talvez até com muito sistema, até com a igreja. Mas quero dizer, mais uma vez, a igreja é formada de pessoas pecadoras. E às vezes as pessoas não permanecem por essas questões. Mas aqui está dizendo que os ímpios não prevalecerão. Ou seja, aquele que, mesmo que esteja em pecado, mas que permanecer, ele vai ser limpado, Deus vai trabalhando nele, vai tirando aquelas arestas, vai tirando aquelas amarras. E, na verdade, todos nós estamos em processo. O justo deve permanecer na congregação do justo, pois é lá que ele é justificado pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pelo agir de Deus, trabalhar de Deus na sua vida. Nós conhecemos muito disto. Muito pessoas que estão, depois já não estão. Pessoas que não estão por causa disso, por causa daquilo. Mas quando depois nós olhamos, quando ele se vai, nós encontramos as pessoas de uma maneira muito triste, né? Entregue ao pecado. E aqui uma palavra que finaliza assim, de maneira assim, majestosa, essa questão forense, essa questão de julgamento, quando chega no verso 6 e vai nos dizer, pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, ou conhece o caminho do justo, mas dos ímpios, os ímpios perecerá. Ou seja, Deus conhece a sua vida, Deus conhece o teu coração, Deus conhece seus intentos, Deus conhece tudo de nós. Bom, o que podemos fazer, o que temos aqui de aplicação? Quero fazer 3 aplicações básicas. Primeira, o Salmo 1 nos ensina que o justo é bem-aventurado. E esse bem-aventurado, porém, não é fruto de sua própria capacidade ou habilidade. Essa bem-aventurança é decorrente do seu relacionamento com Deus. É Deus que dirige pela sua palavra a vida do homem bem-aventurado.
do Salmo de número 1. Segundo, o Salmo 1 nos ensina que a condição do ímpio é ilusória. Que do ponto de vista do mundo, os ímpios até parecem ricos e fortes. Mas do ponto de vista de Deus, são desprezíveis, frágeis, destinados ao julgamento. Terceiro e último, o Salmo 1 nos ensina que o justo sempre está amparado por Deus. Esse é para o seu coração, para a sua vida. O justo está sempre amparado por Deus. Ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições, o curso de sua vida não foge do controle de Deus. O Senhor conhece intimamente o seu caminho e não permite que ele termine em ruína como o caminho do perverso. Então, está aí feita essas 3 aplicações, de maneira bem prática, amados irmãos, que nós nos asseguremos da palavra de Deus, asseguremos das verdades de Deus, das promessas de Deus, que Ele faz na sua palavra, na sua lei, nas suas prescrições. Que nós nos apropriemos disso, tomemos como verdade para a nossa vida, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos orienta, aquilo que de fato firma os nossos passos, e assim nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor Deus está conosco. Sua vara e o seu cajado nos consola. Ele prepara uma mesa na presença do nosso adversário. Unge nossa cabeça com óleo e o cálice transborda. E a bondade e misericórdia do Senhor Deus certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém.